Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós nos reunimos virtualmente todas as quintas-feiras, às 20 horas, para podermos debruçar-nos sobre o texto da Sagrada Escritura. Temos dedicado 30 minutos de cada quinta-feira nossa para podermos ler a Escritura e ruminar um pouco a respeito dela. Aqui no texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos, de alguma forma, extrair preciosos ensinamentos históricos do início da igreja cristã. Né? São ensinamentos históricos que nós podemos extrair ao ler juntos e também ensinamentos espirituais, porque a doutrina apostólica, a ação do Espírito Santo deu-se inicialmente através desses santos homens de Deus e que foi registrado pelo médico Lucas. Toda quinta-feira nos reunimos para isso. E você, mais uma vez, seja bem-vindo a esse espaço virtual. Já te peço que você compartilhe, curta, comente e que nós possamos juntos crescer espiritualmente. Tanto você daí quanto eu daqui, juntos, conectados, crescendo na palavra de Deus. Semana passada vimos Paulo levando o evangelho ali em Éfeso, tendo ali um entrevero e um grande problema ali com os seguidores de Ártemis, a Diana dos Efésios, e os ourives e todos os que ganhavam dinheiro às custas da exploração da imagem daquela deusa. E graças ao bom Deus, Deus é glorificado, Paulo sai ileso dessa situação, e agora vamos para outra situação na vida de Paulo, prosseguindo no capítulo 20, no versículo 1. Prossigamos na leitura do texto bíblico de Atos, capítulo 20, versículo 1. Está na sua tela aí. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Né? Você percebe que o texto ele está sendo confeccionado na primeira pessoa do plural. Né? Você percebe que o nós é usado o tempo inteiro. Então, o autor do texto ele se coloca na cena. Lucas estava presente com eles aqui. E Paulo está encorajando, olha só o papel de encorajador de Paulo. Um homem de Deus que encoraja outros homens de Deus a serem cada vez mais próximos de Deus e propagarem cada vez mais o evangelho do nosso Senhor Jesus. Um grande desafio para os nossos tempos atuais, sermos imitadores de Paulo no contexto do que se refere a ser encorajador. Essa é a nossa missão. Nós devemos nos encorajar uns aos outros. Aqui Paulo, depois que cessa aquele tumulto em Éfeso, ele começa a fazer viagens, e essas viagens elas têm um contexto de encorajamento, de motivação e de apoio mútuo, que é o que nós cristãos devemos fazer uns aos outros, né? Encorajar-nos uns aos outros, apoiar-nos mutuamente, sermos instrumentos de Deus para que outros sejam encorajados a tomar decisões importantes que glorifiquem e que exaltem o nome do Senhor.
né? Paulo era um encorajador nato. Que nós, cristãos, também possamos olhar para o nosso próximo e encorajá-lo a estar mais próximo de Deus, e encorajá-lo a estar mais ligado à vontade de Deus, e muitas vezes também encorajar a usar a palavra de Deus, a ser instrumento de Deus para, de alguma forma, superar as dificuldades da vida. Prossigamos na leitura do texto, no versículo 7 em diante. Aqui vai acontecer um episódio muito interessante da ressurreição de um jovem chamado Eutico. A ressurreição de Eutico. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Um episódio muito interessante e sui generis, né? Um episódio peculiar. Paulo, às vezes, se delongava muito nos seus discursos, né? Não era igual esse nosso estudo bíblico que dura 30 minutos, curtinho. Demorava horas, horas e mais horas. E aí Paulo vai se delongando ali na exposição da palavra de Deus e sendo instrumento de Deus ali para que aquelas pessoas pudessem ter conhecimento da verdade das Escrituras Sagradas. E por se delongar no discurso, um dos jovens, possivelmente um adolescente, que estava ali ansioso por entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida, ele acaba cochilando e caindo do terceiro andar. Eutico. Enquanto Paulo se delonga na sua fala, Eutico cai. E segundo o texto, ele cai e dá a impressão que morre, né? Que ele cai morto. Né? Aqui no versículo 9, né? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo vem, desce até onde está o rapaz, abraça o rapaz e o levanta. Aqui, mais uma vez, nós vemos a ação miraculosa, sobrenatural, divina através dos apóstolos, né? Aos apóstolos foi conferido o poder, uns poderes especiais, e eles anunciaram o evangelho, fizeram o evangelho anunciado, conhecido, e foram instrumentos de Deus ali no contexto nos quais eles viveram, e também no nosso contexto atual, porque foram boca de Deus, foram caneta de Deus. Eles ajudaram a redigir todo o texto sagrado do Novo Testamento, e esse texto chega até nós hoje como fundamento para a nossa fé, né? É o que fundamenta a nossa fé. Jesus é a coluna vertebral da nossa fé, e o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, que anuncia Jesus do início ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, né? E aqui ocorre mais um milagre, né? Eutico se levanta e retorna à vida, né? E todos ficam felizes com isso. Prosseguindo aqui no texto, na nossa leitura, no capítulo 20, versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitile. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto.
Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste, né? Aqui nós acompanhamos essa logística dessa viagem de Paulo. Antes ele tinha comido, partido pão aqui, lembre-se, né? O comer e partir do pão, e os pães sem fermento. Nós, igreja, fazemos isso. Nós nos reunimos para comer e para beber. Comer o pão e beber o vinho, que representa, simboliza a carne, o corpo de Jesus entregue por nós e o sangue derramado na cruz. Essa prática foi feita um pouco antes e agora a logística da viagem aqui, Paulo um pouco apressado para chegar antes do dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes é um dia em que Jerusalém está abalroada de pessoas, lotada de pessoas, e é uma boa oportunidade evangelística para Paulo, né? Paulo tem uma visão missionária muito grande, o interesse dele em almas para Jesus é muito grande, e ele sempre pensa de forma estratégica como melhor aproximar as pessoas de Deus através de Jesus. Ele vê a oportunidade de levar o evangelho no dia de Pentecoste. Lembremos-nos que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel 2:28, justamente no dia de Pentecoste, por causa desse momento, que está muitas pessoas estão presentes ali, e é uma boa oportunidade para pregação e divulgação do Evangelho. Paulo estava com pressa para que isso acontecesse, para que ele chegasse a tempo para essa festa. Então, de Mileto, versículo 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei até a província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo descreve aqueles presbíteros, aqueles líderes que estavam ali erradicados na igreja de Éfeso. Lembre, Paulo já tinha passado por Éfeso, tinha anunciado aqueles 12 de João Batista, tinha passado por aquela situação lá com a Diana dos Efésios. Passou-se 3 anos, 4 anos, passou-se muitos anos. Paulo estava agora reunindo com os presbíteros da igreja de Éfeso, porque uma igreja já havia sido deixada, edificada lá, e Paulo tinha uma espécie de supervisão, de supervisão sobre esse povo. E aqui ele fala da importância, de como que ele sofreu, de como que ele padeceu na mão dos judeus, de como que ele foi perseguido porque anunciava Jesus como o caminho até Deus, anunciava Jesus como aquele que pode possibilitar a conexão do homem para com Deus, e que os judeus precisariam se converter a Jesus para terem o perdão dos pecados e para terem acesso a Deus, João vai dizer: veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quando ele fala a respeito de Jesus, Versículo 22, prosseguindo na nossa maratona, na nossa leitura. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu preciso parar aqui. Que testemunho de fé! Que testemunho de fé! Paulo não considera a sua vida como algo importante, senão anunciar e não usá-la para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, que palavra profunda. A importância da vida do cristão consiste em a presença de Deus nela e ele ser um instrumento para a glória do próprio Deus. Olha só que coisa fantástica, que exemplo e que inspiração. É o que nós devemos fazer.
É o que eu devo fazer, o que você deve fazer. A nossa vida em si mesmo, a nossa vida não tem um fim em si mesma. Ela não tem utilidade em si mesma. Ela é fútil e vazia se vivermos somente para esta era. Só para alcançar grana, só para alcançar bens materiais. Não. Deus nos chamou para ir além disso. Deus nos chamou para firmarmos a convicção de que a presença dele em nossa vida pode nos fazer de instrumentos dele, e nós podemos entender que sem Deus nós não podemos ser coisa alguma, sem Jesus nas nossas vidas nós não podemos fazer coisa alguma, e que Deus em nossas vidas pode possibilitar em nós uma transformação tão grande que a nossa vida agora, para a honra e glória dele, vai passar a ser vivida para a honra e glória dele. É essa a compreensão de Paulo, né? Se não for para o evangelho da graça de Deus, né? O que o Senhor Jesus confiou a ele, se não for para ele testemunhar do evangelho da graça de Deus, esse é o papel do cristão, esse é o testemunho do cristão, e essa é a vontade que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente fica reclamando, às vezes a gente fica, murmurando e vivendo em torno do nosso próprio umbigo, mas o chamado do cristão é para ir além de si mesmo, viver além de si mesmo. E quando eu vivo além de mim mesmo, eu vivo para a glória de Deus. Eu considero o valor que vem do alto. Eu considero a glória de Deus como prioridade na minha vida, né? Passemos agora para o versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. O apóstolo Paulo aqui orienta estes líderes, orienta esses pastores, com coisas do contexto deles, dos quais Paulo havia prevido, mas também com coisas que têm a ver com o nosso cotidiano. Veja como que a palavra de Deus, ela ultrapassa culturas, ultrapassa limites, ultrapassa realidades, né? Quando Paulo anuncia aqui, eu vou finalizar aqui o versículo 36, 37 e 38, só para a gente fechar no meu comentário. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram-o e o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Olha para você ver, Paulo está fazendo uma despedida. Ele está retornando para Jerusalém, imaginando que pode ser morto a qualquer momento, ou mesmo preso, porque naquela época, Paulo, a cabeça dele estava a prêmio, né? Ele estava correndo risco de vida onde quer que ele fosse, e Paulo tinha ali uma dificuldade de se manter, às vezes, isento de perseguição. E ele não estava nem aí para isso, ele se preocupava em propagar a palavra de Deus, ainda que a perseguição viesse, coisa que nós cristãos temos que nos envolver também, nos dedicar também, ainda que venha contexto de perseguição. Mas ele se reúne com os presbíteros, com os pastores, com os líderes e bispos, né? Daquelas regiões das quais ele mesmo supervisionava, né? Aqueles líderes se reportavam a ele, né? O apóstolo. Você vê Timóteo,
se reportava a Paulo, Gaio se reportava a Paulo. Paulo tinha uma autoridade apostólica sobre a vida desses homens que agora ficam ali com o bastão, né? Recebem o bastão. Ele está mais ou menos passando o bastão para aqueles homens. E no passar o bastão, ele avisa que apareceriam homens que torceriam a verdade. Que vai aparecer lobo. Estejam preparados, porque iriam aparecer lobos no meio de vós, dispostos a comer a carne das ovelhas, né? A destruir o rebanho do Senhor. Que apareceriam até mesmo entre os próprios cristãos, aqueles dos quais iam se levantar, e iam distorcer a verdade, iam tentar tirar de Jesus a primazia, ou mesmo a divindade. E essa palavra profética de Paulo, ela se concretiza logo aqui no primeiro século. Muitos se levantam, dentre os quais um chamado Marcião, por exemplo. Marcião se levanta no primeiro século, questionando textos da Sagrada Escritura e dizendo que a Bíblia precisava, que a Sagrada Escritura precisava ser atualizada, precisava ser reinterpretada, né? E trazendo ali um contexto de heresia pura para tentar acomodar os próprios pecados da vida dele. Marcião. Então, Marcião, ele é um desses que Paulo fala. Mas hoje também, nos dias de hoje, nós temos muitos dos quais se levantam para fazer das pessoas massa de manobra ideológica, para manipulá-las ideologicamente, para manipulá-las financeiramente, para manipulá-las e tirar proveito da boa fé. Então, Paulo, prevendo tudo isso aqui, reúne os líderes, passa um tempo com os líderes, tendo essa palavra, dando essa palavra, tendo esse momento com eles. Eles ficam tristes, coitados, porque Paulo diz que não sabe, talvez ele está vendo eles pela última vez. E olha para você ver, Paulo faz essa despedida consciente de missão cumprida, né? Ele fala a respeito do sangue. Eu não sou mais... Eu tenho a consciência limpa diante do que eu entreguei para vocês, né? O sangue de vocês está... minha mão está limpa dele. E assim vocês também têm que considerar o rebanho do Senhor. Vocês têm que ter responsabilidade para com o rebanho do Senhor, do jeito que eu tenho responsabilidade para com vocês, líderes. Hoje em dia nós temos muitos líderes que não assumem esta responsabilidade. Muitos líderes que assumem outras responsabilidades, outros compromissos. São compromissos com a fama, compromissos com o dinheiro, compromissos com o poder, com a política, quer seja a política de denominações evangélicas, quer seja a política secular, a política ligada às dinâmicas estruturais dos poderes constituídos no nosso país, e que não se importam em prezar e realmente defender o rebanho de forma apologética, como Paulo estava dizendo para esses homens defenderem. Vocês, cristãos, líderes, têm a responsabilidade de defender o rebanho dos lobos que virão, de defender o rebanho das heresias que virão, de realmente se portar como pastores. O pastor, ele tem o cajado na mão, né? E o cajado é para apacentar a ovelha ali, que às vezes quer comer a graminha venenosa, né? Para ele tirar e conduzir a pasto verdejante, a água tranquila, mas ao mesmo tempo o cajado é para ele sentar na cabeça do lobo quando o lobo se aproximar do rebanho. Essa é a função do pastor, e é isso que Paulo está tentando ensinar aqui. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui há um encorajamento de Paulo, um alerta de Paulo e um imperativo desejo de Paulo que estes homens tivessem responsabilidade, honrassem a sua responsabilidade na liderança. O desejo de Paulo se concretiza aqui e Deus vai trazendo novas lideranças, novos líderes, até chegar até nós hoje. E o desejo de Paulo hoje é que, de Deus, né, através da vida de Paulo aqui, é que esse texto se aplique a nós também. Nossa responsabilidade. Ele termina o discurso dele dizendo: a maior felicidade em dar do que receber. Porque Jesus havia ensinado isso. Jesus havia ensinado que os cristãos tinham que aprender a ser colaboradores, contribuintes, comprometidos e arraigados com a responsabilidade. Porque há dupla honra em cooperar, há dupla honra em, de certa forma, produzir vida na vida do outro, a dupla honra. Então, se você é cristão e nós estamos caminhando aí para um novo ano, estamos aí iniciando um novo ano agora, você pode fazer um compromisso sincero, genuíno, verdadeiro, de honrar mais a Deus, sendo alguém útil para Deus, que
Valorize mais a contribuição, contribuir mais do que receber, dar mais do que receber, ser instrumento mais e viver para a glória de Deus, permitindo que Deus use você mais do que usou até aqui. O desafio de Paulo aqui é um desafio para o meu coração. Que no ano de 2021 eu tenha mais voluntariedade, mais compromisso, mais interesse em me envolver com as coisas de Deus. E que eu possa contribuir cada vez mais para a glória de Deus, para que Ele seja engrandecido, para que Jesus seja anunciado. E esse é o desafio para mim e para você. E esse é o desafio agora, desse momento. O desafio de encorajamento que Paulo fez a esses cristãos é transferido a mim e a você agora nessa noite do dia 31, do final do ano, né? Esses últimos dias do ano de 2020 e início de 2021. Esse é o nosso desafio. Vamos entrar o ano de 2021 agora comprometidos em sermos mais úteis à causa de Deus, a sermos mais usados por Deus para a sua glória, a sermos mais instrumentos de Deus, e que o nosso lema real seja: melhor coisa é dar do que receber, há mais alegria, há maior alegria em dar do que receber. Então, a partir de hoje, eu me comprometo a ser um cristão que vá ser mais contributivo, que vai contribuir mais. Eu vou ajudar uma outra pessoa a se aproximar de Jesus, eu vou ajudar uma outra pessoa a crescer em Jesus, eu vou servir mais, eu vou ter alegria em contribuir com a causa de Cristo. Faça esse compromisso, faça essa avaliação da sua vida hoje, pense: como tem sido a minha vida? Paulo disse que a vida dele não valia coisa nenhuma, contanto que ela não fosse instrumento para anunciar. Olha só o desejo de Paulo. Ele só valorizava anunciar o reino e dar glórias a Deus. O desejo de Deus é que nossas vidas possam ter valor nessa perspectiva. Sermos instrumentos de Deus para a glória dele, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade da palavra de Deus e que se comprometam com Jesus e que cresçam com Jesus e que aprendam com Jesus em como poder ser sal, ser luz e também viver as suas vidas aqui na perspectiva da eternidade em Jesus. Comprometamos-nos com esta palavra de Paulo para os irmãos que tinham nesse contexto, mas comprometamos para os dias de hoje também. Deus quer usar a sua vida, então permita-se. Daqui a pouco a gente vai orar, e na nossa oração, ore com esse compromisso: quero ser um instrumento. 2021, eu serei mais usado por Deus. Faça esse compromisso. Paulo consegue cumprir o propósito de Deus aqui. Paulo consegue cumprir a vontade de Deus aqui. Os irmãos ficam tristes, mas ficam fortalecidos com o testemunho de Paulo, acompanham Paulo até o dia, até o navio, mas esses irmãos tocam o barco. Paulo depois manda carta para eles, monitora, e nós sabemos disso hoje, mas hoje é a nossa vez. Então, neste dia, neste final de ano, e nesta virada que teremos hoje, que você possa ser um instrumento do Senhor. Comprometa-se com Ele. Eu vou orar agora, desejando a você um feliz ano novo, que você tenha um ano de 2021 abençoado, na presença de Deus, que sua família seja duplamente abençoada, mas que prioritariamente, diante dessa palavra que nós lemos aqui, você possa considerar se deixar usar mais por Deus, se deixar levar mais pela Sagrada Escritura e pelos momentos em que Deus convoca você para ser um instrumento na mão dele. Se comprometa mais com Jesus, envolva-se mais com Jesus. Eu vou orar agora, nesse momento, né? Eu vou até mudar um pouco a ordem nossa aqui, nem vou dar o aviso não, eu vou orar agora, eu quero orar agora por você e quero te convidar a orar comigo, fazendo esse compromisso de agradecer a Deus por esse ano de 2020 e de se comprometer que no ano de 2021 você seja mais usado por Deus, de forma sobrenatural usado por Deus, e que essa realidade que Paulo traz a estes homens seja a realidade que vai encontrar morada e guarita no seu coração, para que você possa
em 2021, ter dupla honra em poder glorificar e adorar o Senhor através das suas mãos, dos seus serviços, dos seus recursos financeiros, intelectuais, e que você possa servir mais, com mais intensidade, mais amor e com paixão no coração, se comprometer a ser um servo melhor que foi em 2020. Vamos orar agora, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós agora oramos ao Senhor, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, mas prioritariamente com um coração transbordando de gratidão, gratos por este ano que passou, 2020. Na tua presença, o Senhor renovou sua misericórdia na nossa vida, derramou tua graça, deu-nos oportunidades, muitas delas nós desperdiçamos, mas agora em 2021 nós queremos aproveitar cada uma delas. E na medida da proporção que as tuas misericórdias forem renovadas nas nossas vidas, queremos também oferecer ao Senhor as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos. O salmista já dizia: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me destes? Essa é a nossa pergunta para este ano de 2020, Deus, porque queremos servir o Senhor. Abençoe esta pessoa que está em casa agora, abençoe a família dela, seja com ela, e que ela sirva mais o Senhor, dupla, tripla, quádruplamente, Deus, que ela seja uma pessoa mais comprometida e que possa, através dela, muitas pessoas verem a tua presença e que o Senhor receba a glória e que ela realmente exalte o teu santo nome. A abençoe neste novo ano, abençoe a família dela neste novo ano, seja com esta pessoa que nos acompanha agora de forma pessoal. Se porventura ela não tomou uma decisão por Jesus, que seja hoje, que ela entre em 2021 comprometida com Jesus, crendo realmente nas verdades que a tua Escritura exala com um bom perfume de Cristo. A abençoe e aguarde sempre, meu Deus. Obrigado por 2020. Guarde e dirija o nosso 2021 na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, continuamos normalmente o nosso estudo de quinta-feira. Hoje foi uma quinta-feira especial, uma quinta-feira de fim de ano. Mas no próxima quinta-feira a gente dá prosseguimento no texto sagrado, né? Você está conosco aí no Estudo Bíblico Online, toda quinta às 20 horas nas redes sociais. Temos também a nossa Escola Bíblica Dominical que não para, todo domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical ali, firmes. Podemos compartilhar do Evangelho ali com você, um período mais longo, mais profundo, né, que é 1h30 de estudos. Você vai aprender, mergulhar em águas profundas na Escola Bíblica Dominical. No domingo à noite nós temos o Refletir Online, 18h20, com uma série toda especial para você. Durante as férias nós vamos falar de um tema muito especial no Refletir Online. Deus não tira férias. Deus não tira férias. Então, sintoniza aí nas redes sociais da Igreja do Coração, próximo domingo, 18h20, para você receber essa mensagem de Deus para o seu coração. Se você quiser contribuir financeiramente com a nossa igreja, dízimos e ofertas, está na sua tela aí a forma que você pode contribuir. Você pode entregar o seu dízimo e sua oferta através de uma transferência online. Você pode também, se estiver ouvindo pelo Castbox ou se estiver ouvindo pelo Spotify, você só tem o áudio no Castbox e no Spotify, então eu te peço que você envie um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com, que nós vamos orientar você em como contribuir com esta obra, em como ajudar-nos na propagação do Evangelho, da graça do Senhor, nos ajudando também a honrar os compromissos financeiros que nós temos. Tá bom? O desejo de Deus é que você tenha um ano de muita paz, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. Tenha um feliz ano novo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.